Olá, seja bem-vindo a este episódio 319 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 80 anos, no dia 15 de agosto de 1945, chegou oficialmente ao fim o conflito mais destruidor da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, envolveu mais de 70 países, provocou qualquer coisa à volta de 70 a 85 milhões de mortos. A guerra na Europa terminou em maio de 1945, mas arrastou-se durante mais 3 longos meses no Pacífico, com combates violentíssimos entre as tropas japonesas e americanas, que apenas terminou com o lançamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e sobre Nagasaki, tal como referimos aqui no episódio anterior do E o Resto é História. Rui, nós em maio falámos no final da guerra na Europa, após o suicídio de Adolf Hitler e da rendição incondicional da Alemanha nazi. E nessa altura referimos que havia restos do exército alemão espalhados por toda a Europa e em alguns locais ele nem sequer tinha sido derrotado e detinha para todos os efeitos o controle sobre o território. Ora, o mesmo se passava ao Ocidente, ao Oriente. Aliás, falámos também disso aqui na semana passada. Portanto, na Ásia, o exército japonês detinha o controle ainda de partes da China, de Taiwan, da Coreia, da antiga Indochina francesa, como também já falámos aqui, de parte das Filipinas, de muitas ilhas do Pacífico. Exato. Eu, por isso, acho que talvez valha a pena fazer-te a mesma pergunta que tinha feito em maio, a propósito da derrota alemã na Europa. Se a Segunda Guerra Mundial acabou no Teatro do Pacífico a 15 de agosto de 1945, o que é que se passou no dia 16? Que é aquela coisa que a gente às vezes esquece de perguntar, e há coisas extraordinárias a acontecer. Ainda há muita coisa a acontecer. Mas exatamente. O filme geralmente acaba nesse dia. No dia do fim da guerra. No dia 15 de agosto, portanto, o imperador que nós conhecemos no Ocidente como Hirohito, mas que no Japão é o imperador Showa. Isso é o nome que foi revelado em 1989. Portanto, é só quando os imperadores morrem no Japão é que o seu nome é revelado. Sim. É o imperador Showa. Que é impressionante. Foi uma longevidade enorme, inacreditável, desde, penso que 29, sim, qualquer coisa assim, desde o final da década de 20. Até foram mais de 60 anos que ele é o Tenno, quer dizer, o imperador. Portanto, ele anuncia que o Japão aceita a Declaração de Potsdam, isto é, a rendição incondicional. Ele não diz rendição incondicional por motivos óbvios. A declaração na rádio, as pessoas são convidadas no Japão, portanto, é o anúncio de que vai haver uma comunicação do imperador, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. As pessoas são aconselhadas a vestirem-se nos seus melhores fatos e a ouvirem em pé, quer dizer, toda a gente ouve a rádio, quer dizer, em pé, portanto é suposto toda a gente, em casa, etc., ouvirem em pé a declaração do imperador. Achas que havia um certo respeito pelas instituições naquela altura no Japão? Grande respeito, e esse, aliás, é um dos problemas que os americanos tentam resolver no Japão. Agora, estamos no dia 15 de agosto, ainda falta o Japão assinar a rendição incondicional. E isso acontece no dia 2 de setembro de 1945, a bordo de um couraçado americano, o couraçado americano Missouri, em que uma delegação japonesa, todos de fraque, cartola, luvas brancas... Não o imperador? São responsáveis, enfim, delegados, representantes do governo japonês e das autoridades e das Forças Armadas japonesas, que vão lá assinar a declaração. Agora, até setembro, até ao princípio de setembro, portanto naqueles 15 dias de agosto, ainda continua a guerra na Manchúria, portanto no norte da China, onde o exército soviético tinha atacado no dia 9 de agosto, e há unidades do exército japonês que continuam a combater contra os soviéticos até setembro, isto é, a resistir às tropas soviéticas. Em relação aos americanos, portanto, os americanos param os bombardeamentos, param as operações navais, e é no dia 28 de agosto de 1945 que chegam por avião os primeiros 150 militares americanos ao Japão. Eles desembarcam na base militar da Atsugi, que fica a 50 km de Tóquio, portanto, e que vai ser o centro do desembarque das tropas americanas, e são logo seguidos por uma divisão aerotransportada
e depois da chegada dos barcos americanos que entram no mar do Japão nessa altura. Deve ser uma sensação inacreditável. É uma sensação inacreditável naquela ilha. E também imagens no mar absolutamente impressionantes. Quer dizer, há essas fotografias, essas fotos estão na internet. Quer dizer, a Armada Americana a entrar no mar do Japão, aquela quantidade gigantesca de porta-aviões, gigantescos porta-aviões, uns atrás dos outros, quer dizer, uma coisa absolutamente impressionante, com todos os aviões enfim, nas pistas, no convés, nas pistas, e a entrar no Japão. Bem, no fim do ano, de 1945, já há cerca de 500 mil de soldados americanos no Japão para a ocupação. A partir do dia 2 de setembro de 1945, o Japão fica sob a autoridade do comandante supremo das forças aliadas, que é o general Douglas MacArthur, um americano, que tinha chegado ao Japão no dia 30 de agosto, 3 dias antes, e ele vai tornar-se uma espécie de ditador do Japão. Ele fica com poder absoluto sobre o Japão. Este regime vai durar até 1952, portanto, durante 7 anos, e vai-se prolongar, no caso da ilha de Okinawa, até que fica sob a autoridade dos Estados Unidos, até 1972. Aliás, os Estados Unidos ainda hoje têm uma base militar em Okinawa. O que é que isto significou para os japoneses? Quer dizer, de repente ter como autoridade absoluta o comandante supremo das forças aliadas. Por exemplo, uma coisa significou: a bandeira do Japão não pode ser hasteada em lado nenhum, quer dizer, nem em quartéis, nem em edifícios públicos, nada. Quer dizer, isto é para significar a submissão do Japão às autoridades de ocupação. E que diferenças é que houve entre essa ocupação no Japão com aquilo que aconteceu na Alemanha? Exatamente, isso é uma pergunta interessante, porque a Alemanha também está sujeita, também se rendeu incondicionalmente e está sujeita também a autoridades militares de ocupação. Mas o regime é diferente do Japão. No Japão, MacArthur, o general americano, portanto, assume o poder supremo, mas não assume o governo direto. Isto é, o governo direto do Japão continua a ser exercido pelo governo japonês. Sim. E pelas autoridades japonesas. Ao contrário também da Alemanha, que tinha sido toda invadida, não é? Eu imagino que as instituições no Japão, apesar de tudo, ainda funcionassem. Não é? Sim, bem, na Alemanha, em maio de 1945, os correios ainda funcionavam. Havia coisas que ainda estavam a funcionar. Quer dizer, que era uma coisa fantástica. Ainda as coisas continuavam a funcionar mesmo até ao fim. Quer dizer, portanto, naquelas cidades, nós podemos imaginar aquelas cidades completamente destruídas, com os prédios todos caídos. E aparecia o correio às 10 da manhã. Os correios, quer dizer, com as cartinhas, ainda a tentar distribuir cartas, enfim, situações. Enfim, mas isto era a Alemanha, quer dizer, as coisas continuam a funcionar. Bem, mas enquanto na Alemanha, portanto, o governo alemão é dissolvido, as autoridades todas são dissolvidas, no Japão, não, o governo japonês ainda continua a funcionar. E segunda diferença, enquanto a Alemanha é dividida entre os aliados, portanto, há uma parte que é ocupada pelos soviéticos, outra parte que é ocupada pelos americanos, outra parte que é ocupada pelos britânicos, outra parte que é ocupada pelos franceses. O Japão é totalmente ocupado pelos americanos. Os soviéticos ficam com umas ilhas lá no norte, mas quase nada. Portanto, o Japão é ocupado pelos americanos, embora seja verdade que MacArthur, enquanto comandante supremo das forças aliadas, digamos, representa todos os aliados, mas verdadeiramente a ocupação é uma ocupação americana. E depois também há uma outra diferença em relação à Alemanha extremamente importante. É que para facilitar a rendição do Japão em agosto de 1945, os americanos acabaram por aceitar uma condição. Isto é, a rendição do Japão não foi exatamente incondicional como a da Alemanha. E essa condição é a manutenção do imperador no Japão. Isso é algo que os americanos já tinham decidido desde o princípio do ano, mas que não tinham anunciado aos japoneses, que era uma coisa curiosa. Não queriam anunciar aos japoneses. E em agosto, quer dizer, finalmente dizem, sim senhora, vamos pedir, que era praticamente... Porquê? MacArthur acha que é fundamental que o Japão basicamente funciona enquanto sociedade
com o Tenno, quer dizer, com o imperador como ponto de referência, e que eliminar o Tenno era destruir o Japão, quer dizer, era dissolver praticamente o Japão. E, portanto, era preciso... Uma disrupção total da ordem. Mesmo para transformar completamente o Japão, e essa é a ideia, era preciso manter um ponto de contacto com aquilo que os japoneses tinham habituado a ver como uma autoridade total. E reparem, nós estamos a falar de um imperador que não é apenas um monarca, é um imperador divino, quer dizer, ele é Deus, é um Deus para os japoneses. Aliás, uma das primeiras coisas que o imperador depois vai anunciar é que não é um Deus, quer dizer, mas ele é um Deus, quer dizer, é uma figura divina, quer dizer, e portanto não é propriamente um rei ou um monarca europeu que podia ser pela graça de Deus. Não, isto aqui é um Deus, quer dizer, e portanto o MacArthur acha, não, temos de manter o Tenno e temos de o proteger, basicamente. E aquilo que vai acontecer é que o MacArthur e o que os americanos vão fazer é tentar dissociar o imperador de todas as decisões que o Japão tinha tomado durante a guerra. Como se tivesse sido inocente e a guerra não tivesse nada a ver com ele. Quer dizer, quando ele fazia, obviamente, quando ele fazia parte da elite militarista e era um dos mais convencidos na guerra, fazia parte do Supremo Conselho de Condução da Guerra, etc. As coisas funcionavam com o imperador, mas não, e mesmo no Tribunal Militar Internacional de Tóquio, sobre os crimes de guerra, os acusados são contactados previamente para não incriminarem o imperador. Isto é, para assumirem as culpas todas. Certo. E para dizer quem é que começou a invasão dali, quem é que teve a ideia de atacar os Estados Unidos em dezembro de 1900. Fomos nós. Até o imperador não sabia de nada, quer dizer, estava completamente à margem disto tudo. E o imperador soube reencarnar esse seu novo papel? Sim, o imperador cumpriu o papel de tal maneira que teve até 1989 e depois bastante popular, depois. Mas esta proteção, obviamente, esta proteção do imperador contou com a tradição de reverência para com o imperador que existe na própria sociedade japonesa. Isto é, todos estes indivíduos que poderiam, reparem, enquanto os criminosos de guerra nazis em Nuremberg, todos eles diziam a culpa é de Hitler, sim. A culpa foi do meu oficial, toda a gente atirou as culpas para cima, eu estava só a obedecer a ordens. Ali não. Estes criminosos de guerra japoneses aceitam que foram eles que deram as ordens quando não tinham sido, quer dizer, portanto eles vão para a morte, quer dizer, assumindo culpas que que também tinham, mas que não eram totalmente deles, mas por uma questão de espírito. Aliás, a grande revolta deles era não se poderem suicidar, quer dizer, eles queriam todos poder cometer suicídio, o suicídio ritual do seppuku, quer dizer, que era a maneira honrosa, quer dizer, de saírem de cena, quer dizer, e em vez disso estavam a ser julgados como criminosos de guerra. Agora, mas tu tinhas dito que a intenção dos Estados Unidos era alterar radicalmente a sociedade japonesa e fizeram? MacArthur vai fazer isto e fizeram-no. Praticamente o general MacArthur vai reconstituir, vai fazer um novo Japão. Vai fazer um novo país. Eles vão primeiro, a primeira coisa que fazem, obviamente, é desarmar o Japão, é destruir depósitos de armas e de munições, é direcionar as indústrias de guerra ou para fins civis, ou fechá-las, ou direcioná-las para fins civis, mas depois, imediatamente, logo em 1945, MacArthur vai promulgar uma quantidade enorme de leis, isto é, que são leis promulgadas com a autoridade do Comandante Supremo das Forças Aliadas, a mudar completamente aspectos religiosos, económicos, sociais do Japão. A primeira coisa que faz, separação entre aquilo que nós podemos chamar a Igreja Shinto, quer dizer, a religião Shinto e o Estado. Quer dizer, a separação entre a Igreja e o Estado no Japão é decretada por MacArthur. Quer dizer, isto é uma transformação religiosa. Quer dizer, isto é o Shintoísmo, que é a religião oficial, era a religião oficial do Estado japonês, era o Shintoísmo de Estado, como eles diziam, é separado do Estado, quer dizer, por decreto de MacArthur. As mulheres passam a ter direito de voto. Mais um decreto de Douglas MacArthur, quer dizer, que dá às japonesas o direito de voto. Consente a atividade, incluindo a greve dos sindicatos, que estavam limitados, portanto, mais um decreto do general MacArthur. Pode-se fazer greve.
pode-se fazer greve, mas depois, aliás, depois a partir de 1949 já, enfim, por causa da tomada do poder na China pelos comunistas, e depois de 1950 com a guerra na Coreia, eles tentam limitar outra vez o movimento sindical japonês, que estão com medo de, enfim, que possa ser manipulado pelos comunistas. Mas outra coisa, um grande saneamento da administração do Estado, do pessoal do Estado no Japão. Todos aqueles que estavam associados ao militarismo, à condução da guerra, são saneados. 200 mil funcionários são saneados. É muita gente. É muita gente. O sistema de educação no Japão é completamente transformado. É adaptado ao sistema americano, portanto as escolas ficam iguais às escolas americanas e os currículos são todos desenhados pelos americanos. Portanto, aquilo que se passa a estudar nas escolas japonesas é aquilo que os americanos dizem que os miúdos japoneses passam. Isso é impressionante. Mas isso também do lado dos Estados Unidos necessita de quê? De dezenas de milhares de funcionários a trabalhar ali? Eles sobretudo contam com a colaboração dos japoneses, quer dizer, que completamente agora já estão à mercê dos americanos e vão fazendo as coisas que os americanos vão ditando. As grandes empresas japonesas, as grandes companhias, os grandes conglomerados japoneses são todos... a ideia, aliás, e depois acaba por não acontecer, mas a ideia é dividi-los todos em pequenas empresas. Portanto, 11 desses grandes conglomerados são divididos em companhias mais pequenas. Portanto, uma mudança da economia japonesa, em vez daqueles grandes monopólios, de repente tornar-se uma economia mais competitiva, com empresas mais pequeninas, quer dizer, e com menos poder de influência no mercado. Isto chega a este ponto. A escrita japonesa foi simplificada, quer dizer, foi simplificada a escrita japonesa para a aproximar da maneira como era falada, quer dizer, portanto, os americanos mudaram o sistema de escrita. Um acordo ortográfico, exatamente. Não foi acordo nenhum, foi imposto pelos americanos uma nova ortografia. Há uma transformação das relações nos campos, uma reforma agrária. 23 mil quilómetros quadrados de terras são comprados aos grandes proprietários e são distribuídos aos camponeses, enfim, formam uma classe de pequenos proprietários rurais. E além disso, isto era uma necessidade que vinha da guerra, a despesa pública é contida para combater a inflação e, portanto, acabar com a inflação. Terem passado enormes dificuldades no Japão. E em 1947, finalmente, os americanos dão uma nova Constituição ao Japão. Isto é, que é a Constituição que ainda está em vigor, é uma Constituição feita pelos Estados Unidos, quer dizer, e que foi imposta ao Japão. Portanto, o imperador deixa de ser um ser divino e um soberano absoluto, torna-se um chefe de Estado de uma monarquia constitucional. Portanto, como a rainha da Inglaterra e como o rei da Bélgica, uma coisa assim. A aristocracia é eliminada, portanto, aquela classe que ainda vinha de antigo, de guerreira, é eliminada, e o Japão deixa de poder ter forças armadas. O Japão, portanto, de acordo com a Constituição, nada. Isto depois iria ser emendado em 1954 e depois cria-se uma situação caricata. É os Estados Unidos que impuseram a Constituição em que o Japão não pode ter forças armadas, que exigem a revisão da Constituição para o Japão ter forças armadas, e o Japão que diz que não vai rever a Constituição. Isso é um problema até hoje, quer dizer, ainda hoje o Japão, entretanto, em 1954 passou a poder ter forças armadas, etc., mas não com a dimensão que os americanos querem, e os japoneses dizem, não, isso é na nossa Constituição, e a Constituição foram vocês que nos deram, quer dizer, portanto está lá, agora no artigo 9 que não podemos ter. Muito bem. Estamos a falar do final da Segunda Guerra Mundial no Oriente e aquilo que aconteceu ao Japão depois da guerra ter acabado. Rui, tu estavas a descrever uma revolução total, incrível, institucional, aquilo que se chama nation building e que hoje em dia nós achamos que corre sempre mal, mas no Japão correu mal? No Japão não correu mal, só mais um aspecto dessa reconfiguração do Japão, que é o fim do Império Japonês. O Japão tinha colónias, como a Coreia, como Taiwan, tinha estados sob proteção, protetorados na China, portanto eram estados que na prática eram colónias com outro nome e tudo isso acaba e todas as tropas, todos os administradores, todos os colonos japoneses que viviam nesse império são repatriados e portanto há um grande movimento de população. São 5 milhões
entre 5 a 6 milhões de japoneses que entre 1945 e 1947 regressam ao Japão. Sim. Quer dizer, quase equivalente a 10% da população. Pois. Isto é, 10% deve da ter população sido muito difícil vem, no início, mas depois deve ter dado jeito para a mão de obra. Que vem de todos estes territórios que o Japão abandonou. Como é que correu? Bem, foi um grande sucesso. Em 1955 a economia japonesa já tinha recuperado o PIB per capita de 1939. Portanto, já estava ao nível anterior à guerra, portanto 10 anos depois da guerra. E a partir daí deu-se o chamado milagre económico japonês. O Japão aproveita a relação com os Estados Unidos para entrar no mercado americano e europeu, aliás, em força, a começar logo em 1950 pelo apoio que dá às forças americanas na Guerra da Coreia. Portanto, de repente a indústria japonesa passa a trabalhar para os americanos, a reparar material de guerra americano, a fornecer veículos aos Estados Unidos, etc. Em 1960, 15 anos depois da guerra, a produção industrial no Japão é 3 vezes a que tinha sido antes da guerra. Tinha triplicado, quer dizer, nesses 10 anos. E em 1954, digamos, menos de 20 anos depois da guerra, o Japão mostra a sua nova face ao mundo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que são os primeiros jogos a serem transmitidos em direto na televisão por via satélite para o resto do mundo. São estes Jogos Olímpicos de Tóquio. E no caso do Japão também são os primeiros a ser transmitidos a cores. Portanto, isto dá a ideia da tecnologia japonesa, da recuperação do Japão. Entre 1954 e 1973, portanto, durante 20 anos, a economia japonesa cresceu uma taxa anual de 10%. Isto é absolutamente impressionante. 10% todos os anos. 10% todos os anos. 10% todos os anos. O consumo das famílias duplicou. Agora, claro, isto chama-se um milagre económico japonês. Não há aqui milagre absolutamente nenhum. O Japão tem uma grande base industrial já desenvolvida desde o século XIX. Tem muito boas empresas, grandes empresários, e tem uma população muito escolarizada, das mais escolarizadas do mundo. E da mais qualificada, e é isso que explica quando as circunstâncias são favoráveis, como foram para o Japão nestes anos, sob a proteção dos Estados Unidos, com acesso aos mercados ocidentais, permitiu este arranque espantoso da economia. Aí foi idêntico à Alemanha na Europa também. É idêntico à Alemanha na Europa, e depois vai ser idêntico também à Coreia, Singapura, que também entram nesta liga. E paradoxalmente, como está tudo destruído, quando é reconstruído com avanços tecnológicos, muitas vezes em relação é aquela ideia aos de outros que países. em determinada altura o metro de Londres, que era o mais antigo da Europa, era também o mais arcaico da Europa, precisamente por ser o mais antigo da Europa. Portanto, é as chamadas, acho que os economistas, alguns economistas chamam as vantagens do atraso, quer dizer, mas é um atraso quando se recupera, claro. Quando não se recupera não tem vantagens absolutamente nenhumas. Agora, o que é que aconteceu no resto da Ásia? O resto da Ásia, sobretudo a Ásia ocupada pelo Japão ou sob ameaça japonesa, como era o caso da Índia Britânica, que estava sob ameaça japonesa. O Japão tinha entrado na Birmânia e estava para entrar na Índia. Aqui o horizonte aqui é completamente diferente da Europa. A Europa a leste e na Europa Central é ocupada pelo exército soviético e na parte ocidental é ocupada pelo exército americano. Os americanos, em 1945, têm 3 milhões de homens na Europa. Portanto, a França, a Itália, a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Bélgica, estão ocupados pelos americanos ou pelos ingleses, estão sob ocupação. Aqui não... Portanto, territórios ou países que estavam sob a ocupação alemã passaram a ficar sob a ocupação americana ou britânica. Na Ásia não acontece isso. Isto é, os americanos não têm gente para substituir os japoneses na ocupação destes países e destes territórios que estiveram sob a ocupação japonesa. Portanto, o que é que acontece? Acontecem duas coisas. A primeira coisa é que naqueles territórios que tinham sido domínios europeus, portanto, partes de impérios europeus, aquilo que acontece em 1945 é que as potências europeias regressam.
Isto é, dizem, bem, então é a nossa altura de regressar. Aliás, os portugueses também regressam a Timor-Leste, estava sob a ocupação, regressam de uma certa maneira, quer dizer, o Japão tinha ocupado, mas tinha continuado a respeitar a soberania portuguesa, e portanto em 1945 disseram, bem, voltem a administrar Timor. Mas mesmo assim Portugal mandou soldados para reocupar Timor. E a mesma coisa fazem franceses, por exemplo, e holandeses. Os holandeses regressam às chamadas Índias Orientais Holandesas, que é a atual Indonésia. A França regressa à Indochina, que a gente já falou aqui há pouquíssimo tempo. Vietnã, Laos, Camboja. E os britânicos também, de alguma maneira, regressam à Birmânia, que tinha sido ocupada pelos japoneses, à Malásia, à Singapura, também regressam. Mas aí não correu como no Japão. Etc. Não correu nada bem. Não correu nada bem, não correu nada bem. E não correu nada bem porquê? Quer dizer, primeiro porque as potências europeias tiveram uma enorme dificuldade, ou mesmo em restabelecer o tipo de domínio que exerciam lá antes de 1941-42, quando os japoneses as substituíram. Porquê? Porque a ocupação japonesa e a guerra tinha deixado nestes territórios movimentos nacionalistas, por vezes armados, ou quase sempre armados, e muito entusiasmados pela perspectiva da independência. Estes movimentos nacionalistas, alguns tinham colaborado com os japoneses, outros tinham colaborado com os americanos contra os japoneses. E, portanto, era um movimento, mas sempre com a perspectiva de, bem, quando isto acabar, dão-nos a independência. Por exemplo, no caso do Vietnã, o Viet Minh é um movimento nacionalista organizado contra os japoneses, com o apoio americano, e com o apoio chinês e com o apoio soviético, é dirigido até por comunistas vietnamitas, e cuja expectativa é de vai acabar a guerra e, portanto, então, não vamos ficar aqui à espera que os franceses regressem. Vem para nós, sim. Isto agora é nosso, quer dizer, os japoneses vão-se embora, nós tomamos conta disto. Portanto, há estes movimentos, e movimentos que, a partir de 1945, passam a contar com o apoio político, com o apoio e militar da União Soviética. Isto é, a União Soviética está muito interessada em subverter o poder ocidental no resto do mundo, portanto não está nada interessada em ver os impérios da Europa Ocidental serem reconstruídos, e portanto apoia estes movimentos não apenas com armas, mas também com o apoio da propaganda soviética. E a propaganda soviética tem como bases muito importantes os movimentos comunistas no mundo ocidental, sobretudo em França e Itália, onde os partidos comunistas são muito importantes. Já disse isso várias vezes aqui. É muito importante ter isso em conta para compreender a situação do Ocidente no fim da Segunda Guerra Mundial. Isto quer dizer que os governos ocidentais, portanto, o governo francês, o governo holandês, quando tentam fazer um esforço para reocupar estes antigos impérios, têm nas metrópoles estes movimentos, enfim, em sintonia com a propaganda soviética, a dizer abaixo o imperialismo, abaixo o colonialismo, abaixo estas guerras, apoio aos movimentos de libertação, e a denunciar todas as operações militares, a denunciar a violação dos direitos humanos na Indochina, nas Índias Orientais Holandesas, a romantizar as guerrilhas nacionalistas, a dizer, eles na prática são como os resistentes europeus contra o nazismo durante a ocupação nazi. Portanto, há toda esta propaganda enorme que em França, por exemplo, levanta enormes dificuldades ao governo francês para continuar um esforço de reocupação do Vietnã e mais tarde depois da Argélia. E a verdade é também que as potências europeias, depois da Segunda Guerra Mundial, não têm recursos, não têm vontade, e já agora também já não têm muito interesse em reimpor-se, sobretudo quando os custos são muito grandes em termos morais e económicos, e parecem guerras indefinidas. Até porque os Estados Unidos também não os apoiam muito. Quer dizer, os Estados Unidos inicialmente também não são muito simpatizantes da reconstrução destes impérios, porque os Estados Unidos também são uma potência anti-imperialista também. Os Estados Unidos, em 1945, ainda se veem como o país que foi constituído contra o Império Britânico e, portanto, não está muito interessado em apoiar o Império Britânico, contra o qual
lutou. Por exemplo, o caso da Indonésia. Quer dizer, o caso da Indonésia. A Holanda, em 1942, perde as Índias Orientais, ocupadas pelo Japão. Os japoneses, durante a sua ocupação, entre 1942 e 1945, vão apoiar os nacionalistas locais, que aliás colaboram com o Japão, Sukarno, por exemplo, colaboram com o Japão. E em 1945, quando há a notícia da rendição do Japão, a notícia chega do dia 15 de agosto, no dia 17 de agosto, esses nacionalistas declaram imediatamente a independência das Índias Orientais holandesas com a Indonésia. Declaram imediatamente essa. Portanto, a Holanda o que tem de fazer é depois reocupar as Índias Orientais, onde existe uma república, a República de Indonésia, quer dizer, um Estado que diz que já é soberano, que resiste à Indonésia, portanto, que resiste à Holanda. Com guerrilhas, combates? Com guerrilhas, com combate, com exércitos já convencional, porque, repare, há imensas armas. Há os enormes depósitos de armamentos que os japoneses têm ali, de munições, etc. Tudo isso passa para o lado dos... Não foi para o lixo. Não foi para o lixo, foi tudo usado, foi tudo útil, foi tudo usado até à última bala, até ao último explosivo. E, portanto, os holandeses vão ter de manter durante, entre 45 e 49, 220 mil homens. Isso é uma coisa desproporcional até para o tamanho do território. E num país que está a recuperar, a Holanda que está a recuperar da Segunda Guerra Mundial. Reparem, a Holanda é um dos países que em maio de 1945 está parcialmente ocupado pela Alemanha. Portanto, houve guerra na Holanda até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Isto combateu-se na Holanda até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Algumas das cidades dos Países Baixos foram alvos de bombardeamentos enormes, estão destruídas, etc. Quer dizer, de repente, o que é que vamos fazer agora? Vamos tentar. É verdade que havia a ideia de que a nossa recuperação económica na Europa vai depender dos recursos que podem estar nestes países, mas mesmo assim não era suficientemente convincente. E em 1949, depois de 4 anos, a Holanda acabou por reconhecer a independência da Indonésia. A mesma coisa acontece à França na Indochina, já aqui falámos disso. A França tem de ter em determinado momento um exército de 470 mil homens na Indochina, 200 mil vindos do contingente europeu, e mais uma vez é uma guerra absolutamente insana, quer dizer, de um país que está a recuperar da Segunda Guerra Mundial. É verdade que a guerra, para alguns militares, tentar ganhar a guerra na Indochina é uma compensação da derrota francesa na Segunda Guerra em 1940, mas não chega, quer dizer, e em 1954 também a França acaba por reconhecer o Estado comunista do Vietnã do Norte, aliás, depois de perdas militares francesas bastante grandes, que aqui falámos nesse ano de 1954. A própria Grã-Bretanha, um país vencedor da Segunda Guerra Mundial, em 1947 também desiste do seu Império da Índia, por manifesta impossibilidade de resistir à contestação dirigida pelo Partido do Congresso, que é uma contestação que já vinha contra a presença britânica desde 1920, 1930, portanto é um movimento chamado Quit India, quer dizer, isto é, deixem a Índia, portanto é um movimento muito grande de desobediência civil, e basicamente em 1945 o governo britânico recebe a informação de que a única maneira de os britânicos conseguirem manter o seu império na Índia é se todo o exército britânico que está na Europa no fim da Segunda Guerra Mundial for inteiramente transferido para a Índia. Quer dizer, e toda a gente percebeu, está fora de questão. Quer dizer, não só os soldados não estão nada disponíveis depois de uma guerra de 6 anos de guerra, no caso da Grã-Bretanha, combate desde 1939 até 1945, a ir para a Índia, como a própria Grã-Bretanha está completamente arruinada financeiramente e não se pode permitir um esforço militar como o de se manter na Índia. Portanto, as independências são inevitáveis, mas não são pacíficas. E é por isso que correm mal. Por várias razões. Primeiro, porque os movimentos nacionalistas em todas estas regiões tentam herdar os impérios coloniais europeus. Por exemplo, no caso da Índia, o Partido Congresso quer ficar com todo o Império Britânico. A ideia até é ficar com a Birmânia, a atual Índia e o Paquistão. Quer dizer, ficar com tudo aquilo.
herdar aquilo tudo, quer dizer, na Indonésia o movimento nacionalista também quer as ilhas todas, os indonésios, os holandeses dizem, bem, está bem, então vamos dividir, a Indonésia é um imenso arquipélago, vamos dividir com etnias diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, também vamos então dividir de acordo com as populações. Não, o movimento nacionalista quer a Indonésia toda. E o que é que isto significava? Conflitos locais, não é? Claro, o que é que isto significava? Por vezes estes movimentos nacionalistas, embora sejam, digamos, não queiram ser associados a uma etnia, acabam sempre por estar associados a uma etnia ou a um grupo religioso que predomina no movimento. E são vistos pelas outras populações como a substituição de um poder europeu por um poder que lhes é tão estrangeiro como o poder europeu. Isto é um poder que fala outra língua, que tem outra religião, e, portanto, e às vezes até são os seus inimigos tradicionais, e, portanto, ainda piores do que os europeus. Portanto, há resistência, e isso leva a separações sangrentas, como entre a Índia e o Paquistão em 1947, quer dizer, isto é, entre os hindus e os muçulmanos, ou a guerras prolongadas com intervenção externa, como no caso da Indochina francesa, onde, além destas diferenças culturais, há também uma diferença depois ideológica, isto é, portanto, porque estes movimentos também se dividem de acordo com uma linha mais pró-americana, uma linha mais pró-soviética, e portanto também há essa divisão. No caso da Indonésia, as coisas vão correr pessimamente nos anos 60, há o golpe de Estado de 1965, onde é massacrado mais meio milhão de pessoas são massacradas, portanto uma coisa horrível, e o resultado da maior parte destas guerras civis, destes conflitos, é o estabelecimento generalizado de ditaduras, ou ditaduras comunistas, ou ditaduras nacionalistas, ou ditaduras pró-americanas, ou ditaduras pró-soviéticas nesta região, com exceção da Índia, do partido do Congresso. Na China, o que acontece... Na China, eu vou-te interromper aí, que é para termos um bocadinho também para o podcast. Nós chegamos ao fim de quem nos está a ouvir em direto. Para essas pessoas eu despeço-me até para a semana. Os outros encontram esta pergunta. E na China? No podcast. Até lá. Sim, senhora. Então e na China? Vamos voltar então à China. Rui, o que é que então acontece em 1945? Bem, na China é o retomar da guerra civil entre nacionalistas do Chiang Kai-shek e comunistas de Mao Tse-tung. Os nacionalistas estão enfraquecidos pela guerra contra o Japão, que foi feita sobretudo pelos nacionalistas, portanto, e os comunistas, com o apoio soviético, aproveitam isso. É um apoio soviético às vezes vacilante, porque os soviéticos também tinham, em determinada altura, boas relações com Chiang Kai-shek, portanto, Stalin hesita ali um bocadinho, mas depois, quando percebe que Mao Tse-tung tem hipóteses de ganhar, acaba por apoiar Mao Tse-tung, e os comunistas vencem na China em 1949. E isso é um grande trauma para os Estados Unidos. Reparem, os Estados Unidos tinham entrado na Segunda Guerra Mundial por serem atacados pelo Japão, mas o Japão atacou os Estados Unidos porque os Estados Unidos estavam a fazer uma pressão enorme sobre o Japão, económica, militar, e estavam a fazê-lo porque não estavam dispostos a aceitar que o Japão dominasse a China. Isto é, os Estados Unidos têm, mesmo fora da guerra, o governo americano tem estes dois princípios importantes. Isto é, não quer deixar que a Alemanha domine a Europa e não quer deixar que o Japão domine a China. Porque isso seria a constituição de poderes capazes de rivalizar com os Estados Unidos no mundo, e ainda por cima poderes hostis, antidemocráticos, enfim, totalitários no caso da Alemanha, e também pouco democráticos no caso ainda do Império japonês. Portanto, o salvar a China tinha sido uma das razões para os Estados Unidos estarem na guerra. E agora, de repente, perdeu-se a China. Isto é a grande pergunta em 1949 que se faz nos Estados Unidos. Quem é que perdeu a China? Quer dizer, que enfim, está um debate gigantesco. Quer dizer, quem é que cometeu o erro? Quando é que foi cometido o erro? Que tipo de erro? Foi traição? Quer dizer, isto favorece, por exemplo, as campanhas do senador McCarthy contra os comunistas supostamente infiltrados no governo americano, porque uma das ideias foram os comunistas os agentes soviéticos infiltrados no governo americano, que criaram as condições para a tomada do poder pelos comunistas na China. Portanto, criou-se um ambiente de paranoia nos Estados Unidos em relação
à China, e percebeu-se que mais nenhum presidente americano se podia dar ao luxo de perder o que quer que fosse. Quer dizer. E é isso que explica, em 1950, os Estados Unidos decidirem resistir à invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, pelo Estado Comunista da Coreia do Norte, e a guerra da Coreia é o primeiro sinal de que a Guerra Fria, que na Europa vai ser uma guerra estática, portanto, sem confronto direto, sem confrontos diretos, na Ásia vai ser uma guerra com guerras localizadas, guerras convencionais localizadas. A Guerra da Coreia é uma das primeiras, e depois a guerra na Indochina francesa e no Vietnã, enfim, na Indochina francesa, que depois torna os Estados do Vietnã, do Laos e do Camboja. Isto é, a Ásia vai ter um destino, portanto, muito diferente da Europa. Quer dizer, a Europa está dividida entre uma esfera de influência soviética, uma esfera de influência americana, com grandes bases militares soviéticas de um lado, grandes bases militares americanas do outro, mas não há confronto, não há guerra. Na Ásia acaba por haver guerras, quer dizer, há a guerra da Coreia, a guerra da Indochina, além daquelas guerras civis que aqui referiu. Portanto, digamos que o fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia é o fim de um conflito geral em que as grandes potências estão em confronto direto entre si, para continua-se um conflito geral em que as grandes potências na prática estão também em confronto, mas confrontos localizados. Mas confrontos acesos, quer dizer, guerra quente, portanto. Sim, só correu bem no Japão, verdadeiramente. Não? Só correu bem no Japão, correu no Japão, e depois mais tarde também na Coreia do Sul também vai correr bastante bem. Muito bem. E assim acaba esta edição de E o Resto da História. Até para a semana.